que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre algumas possibilidades do emagrecimento sistêmico. Quando a gente já entende, né, que nós estamos olhando para a parte física, para a parte orgânica, então, poxa, eu tenho uma dificuldade de emagrecer, ou eu preciso emagrecer, ou eu emagreço e volto a engordar, o que a gente busca fazer? A gente vai olhar para a nossa parte física. Eu vou ao médico, eu vou fazer exames de sangue, eu vou ver se estou com um problema de tireoide, enfim, qualquer que seja o problema físico, né? Então, eu busco uma nutricionista, enfim. Porém, a gente sabe que o emagrecimento, ele vai além disso, né? Não é só a parte física, porque muitas vezes o emocional, ele conta na forma como a gente vai lidar na parte física. Então, não adianta, e eu reparei muito isso no consultório, e por isso eu resolvi trazer, né, as terapias, né, e esse olhar mais comportamental para os meus atendimentos. Porque eu entendi que qualquer paciente, qualquer pessoa que me procurava, que tivesse com um problema emocional, né, um problema em casa, um problema no trabalho, questões financeiras, qualquer outro motivo, muitas vezes ela descontava na comida. Ou caso ela não descontasse na comida, o que acontecia? Ela não priorizava a saúde, né? Então, ia ser mais difícil ela olhar para aquilo se a cabeça dela está em outra coisa. E aí, com isso, eu fui unindo, né, essa parte comportamental das terapias com a nutrição. E aí, com as constelações, a gente consegue entender que existem outras possibilidades, né? E a gente vai aprofundando, porque a partir do momento que eu olho para minha parte física, tá tudo ok, olha, eu tô com as taxas relativamente boas, eu tô, às vezes, né, com um acompanhamento nutricional, às vezes eu já faço algum tipo de terapia, mas eu ainda não tô entendendo por que que eu não tô emagrecendo, por que que eu, às vezes, até emagreço, mas eu volto. Então, a gente começa a olhar de uma maneira mais profunda, quais são as possibilidades, tá? E na visão sistêmica, a nutrição, principalmente, ela tem muito a ver com a mãe. Então, qual a relação com a mãe, tá? Porque a mãe é o nosso primeiro contato com a nutrição desde que a gente está lá no ventre dela. E no ventre, a gente já é alimentado ali por aquela mãe através da placenta. Então, eu vou começar a fazer algumas questões, alguns questionamentos para vocês, e vocês vão trazendo para a vida de vocês, né? Gi, também, se quiser complementar, né, com alguma informação, por favor. A gente vai ser alimentado através da placenta. Então, de que forma que essa mãe se nutria, né? De que forma que essa mãe se alimentava durante essa gestação? Essa gestação ela foi planejada? Ela foi cuidada, né? Ou sua mãe estava totalmente aleatória, preocupada com mil outras coisas e a gestação estava ali acontecendo no meio disso, né? Então, já começa daí as questões dessa gestação. Ô, Pri, desculpa, você pode abrir seu microfone de novo, por gentileza? Você estava falando dessa gestação. Oi? Parou aonde? Dessa gestação, você estava falando. Dessa mãe, dessa gestação. Sim, como que foi essa gestação da mãe, né? Do que ela se nutria, se você estava sendo nutrida adequadamente, e já vem daí o nosso primeiro contato. Então, depois que a gente nasce, nós temos uma segunda fase, que é a amamentação, e novamente a mãe está envolvida nesse processo. Como que essa mãe te amamentou? Se é que ela te amamentou, né? Você já teve que entrar ali com uma fórmula, algo, né, que muitas vezes antigamente você nem tinha essas fórmulas, né, de hoje, às vezes já era um mingau, já era um chá, já era, sei lá. Então, a sua mãe estava presente nesse momento, ela conseguiu te amamentar, você teve o colo da mãe. Todo esse processo, gente, faz parte do nosso interno, do nosso mais profundo, do nosso inconsciente. Que é claro que se eu te perguntar, se ela não te contou, você não vai lembrar, você não vai saber. Mas tá tudo ali guardado no seu inconsciente. A sua criança interior viveu isso. Então, se você não teve ali, de repente, o colo dessa mãe, se essa mãe não estava preocupada durante essa gestação, não estava se nutrindo direito, consequentemente, você vai ter algum efeito nisso, tá? E aí você vai crescendo, vai se alimentando. Geralmente, a mãe passa também pelo processo de introdução alimentar junto com o filho. Então, quando o filho começa ali com as primeiras refeições, é a mãe geralmente que está do lado. Aí eu pergunto: foi a sua mãe que fez a sua introdução alimentar? A sua mãe fez com todo um cuidado esse processo? Ou de repente teve que ser com a sua avó porque sua mãe trabalhava demais, ou sua mãe estava ausente por qualquer que seja o motivo? E aí, quando a sua mãe estava presente, será que ela tratava com esse carinho ou ela já te ameaçava, né? Aquelas histórias que a gente ouve. Você só sai daqui, você só levanta daqui quando você comer tudo. Você não pode deixar comida no prato. Então, vai me falando aqui, meninas, se uma de vocês ouviu ou passou por alguma coisa parecida com isso. Pra gente até ter uma ideia, né? Se vocês se enquadram em um desses processos, se vocês conhecem essa história de vocês,
né, de como foi tudo isso. E, Lê, tudo isso. E mais, né, a gente buscar essas informações com os nossos pais. Eu tenho minha mãe viva, busca essa informação. Se eu não tenho, procura alguma tia, algum parente mais próximo, um pai, né? Alguém que estivesse por ali para te passar essas informações. Porque isso vai fazer você entender sua história melhor e entender mais qual é o vazio que você está preenchendo. Será que esse vazio é o vazio de mãe, que estava ausente, que não esteve ali com você? Ou que quando estava presente estava te ameaçando, brigando ali na hora da comida? Né? Então, é importante a gente saber, tá? Porque às vezes nas constelações a gente consegue ter esse acesso. E aí a gente começa, a partir do momento que a gente começa a entender a nossa história, a gente tem um processo de aceitação para que depois venha a transformação, tá? Então, olhar para esses processos, tá? Gestação, como foi a minha gestação, depois o nascimento, a amamentação, se isso aconteceu ou não. Depois, a introdução alimentar, quem fez essa introdução, quem ficava comigo na hora da alimentação, se eu ouvia essas coisas, né? Então, vou falar até por mim. Eu, muitas vezes, ouvi, ó, você só vai levantar daqui na hora que você terminar de comer tudo. E eu já não estava querendo mais, eu já não estava aguentando mais, às vezes eu estava fazendo ânsia, mas eu tinha que comer, né? O quanto isso, de repente, influencia na forma que depois, de adulta, eu vim me alimentando, tá? Então, já fica aí algumas fichas aí que podem estar caindo. E aí eu vou crescendo, né? E aí depois a gente ouve que você tem que comer para ficar fortinha, né? Para você crescer, você precisa comer. E aí vem. E aí depois, nossa, para você dar conta de estudar, você precisa comer direito, você precisa se alimentar. Enfim, e antigamente tem outro processo. As avós gostavam dos netos que rechonchudinho, né? Que tinha que estar bochechudo, tinha que estar corado, aquela coisa toda. Então isso também vem de uma cultura, né? De que a criança muito esmirradinha, a criança muito magrinha estava doente. E aí, para você não ficar doente, você tem que comer. E aí, o que você vai criando na sua cabeça? Várias crenças limitantes com relação à alimentação. Crenças que muitas vezes da sua família veio crenças de escassez, porque faltou para eles, agora eles querem que você come, que você tem que limpar o prato, né? Então, todas essas crenças vão sendo instaladas, a gente vai acreditando nisso, entendendo que é assim que é o certo e vai processando isso, tá? E levando à frente depois que vocês têm os filhos, né? Enfim. Então, a gente pergunta qual é o vazio que você está querendo preencher. E aí, esse vazio também pode ser outros tipos de vazio que não só esse que a mãe, de repente, deixou, né? Mas vazios de rejeição, de abandono, que tenham sido até por outra pessoa da família, ou por você achar, às vezes seus pais eram até presentes, mas você achava que você era rejeitada, você achou em algum momento que você foi abandonada. Então, a nossa criança diz muito sobre a nossa alimentação, tá? Então, olhem para isso. Se vocês têm essa dificuldade, né, tem alguma questão com a alimentação, olhem dessa maneira mais profunda, tá? E quando a gente começa, né, já da adolescência para a vida adulta, tem mais gente entrando, né? E aí, para a vida adulta, a gente vem também com as questões das sobrecargas, tá? O quanto que a gente se sobrecarrega com os nossos problemas e com os problemas dos outros. Aquela história de ser a mulher guerreira, de querer ser a mulher que dá conta de tudo, que é mãe, que é filha, que é irmã, que é sobrinha, e, enfim, que dá conta de uma casa, que tem que ser profissional. Gente, a gente não é perfeita, a gente não vai ser perfeita sempre, né? Alguma coisa vai ficar para trás e a gente precisa começar a aceitar também isso, porque se eu quiser equilibrar todos os pratos, você pode ter certeza, você vai ficar extremamente sobrecarregada, cansada, e o que que você vai fazer? Provavelmente você vai buscar um escape, uma válvula de escape. E essa válvula de escape muitas vezes é a comida, né? Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? Respondam aí, quem quiser ligar o áudio, fica à vontade, ou no chat, para a gente ter esse termômetro aí, né? Tenho certeza que a maioria de vocês aqui muitas vezes se sente cansada, né? Tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto e falar, gente, vou vender arte na praia, né? Porque realmente é cansativo o nosso dia a dia. Só que vai ser muito pior se eu achar que eu tenho que ser perfeita em tudo. Então, a partir do momento que eu aceito que eu sou uma mulher, que eu preciso trabalhar o meu feminino e que eu não fui feita para ser perfeita, que eu não fui feita para dar conta de tudo, aí a gente começa a entrar no processo de, olha, vou abrir mão disso daqui, vou dizer não para isso aqui, vou colocar um limite para fulano, porque senão fica tudo aqui, ó, né? Nas nossas costas. E aí o que que o corpo entende? O corpo vai entender que para eu carregar toda essa sobrecarga, para eu carregar tudo isso, eu preciso ter força e eu preciso ser grande. Então aí acontece esse processo. Às vezes eu não consigo emagrecer porque eu tô carregando um monte de coisa aqui que às vezes nem é minha.
E aí vai ficando pesado, eu tenho que ter estrutura para aguentar tudo isso daqui, senão eu não vou dar conta. E aí, ao invés de eu começar a dizer não e eu começar a colocar os limites, eu vou só fazendo o quê? Aumentando de tamanho. Quer falar algo, Pésia? Quero. Sobre a alimentação, né? Porque, assim, eu algumas vezes perguntei à minha mãe, né, sobre essa questão da alimentação. Primeiro, assim, ela não me amamentou. Na realidade, ela não amamentou os 4 filhos, né? São 3 meninas e um menino, mas o menino faleceu. Porque ela falava que aquela história, não dava leite, aí o leite salgado, aí, né, histórias, né, de mulheres que às vezes não insistiam no amamentar, né, que eu passava mal, que dava diarreia, e aí ela nunca, assim, tipo, nasceu, tentou ali, a criança começou a dar uma diarreiazinha e já desistiu. E ela Uhum. sempre, assim, eu sempre ouvia essa frase da minha mãe, a Clésia é boa, sempre foi boa de boca. Desde que eu entendo, assim, a frase da minha vida. A Clésia sempre foi boa de boca. Então, assim, que momento, né? Assim, eu fui criada por ela, mas, assim, a mãe dela era sempre presente. Minha avó é italiana, polenta, uma ótima fazendeira de comida, né? Então, assim, eu, assim, não tenho uma memória pequenininha, mas, assim, eu lembro das comidas da minha avó mas, assim, sempre essa frase. E Perfeito. automaticamente foi indo, e eu acabei sendo isso mesmo, boa de boca, boa de garfo. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a mais nova? A mais velha. Eu fui a Você é a mais primeira, velha. a mais E esse velha. que faleceu, ele foi antes de você ou O depois? mais novo, faleceu. 3 meninas e com 4 anos ele faleceu, deu meningite. Há muito tempo, já tem bastante, Tá. uns 20 E anos. tanto você quanto seus irmãos não foram amamentados, assim? Ou não fez Não, muito esforço de amamentação? todos a mesma, ela falava a mesma coisa, que a gente passava mal com leite, que o leite dela, que o médico falou lá que o leite dela era salgado, tinha um negócio lá. Uhum. Aí, Então, eu a gente. aumentei minha filha e meu filho, a minha filha quase 3 anos, assim, eu no Uhum. começo não sei quanto foi difícil amamentar, a criança pegar, tem aquele processo, todo, mas eu insisti. Aí foi aí que eu Uhum. percebi que tem mais a ver com insistência do que realmente fazer Sim. mal, né? E aí a gente entra em duas questões. Uma, por você ser mais velha, talvez foi você que ainda que ela amamentou um pouquinho mais. Talvez ela esteve mais presente com você porque ainda não tinha outros filhos para dar conta. Então talvez você ainda amamentou um mês a mais, 15 dias a mais, enfim. Ou ela achava que você tinha muita fome. E aí a Não gente tem foi, que. não chegou nem uma semana, ela falou, assim, tipo uma semanazinha, uns 7 dias. Eu Você. fui, é, foi assim. Aí já os outros filhos acho que nem tentou. Aham. E aí você entende que, às vezes, para ela, esses 7 dias, ela já entendeu que você é a que mais comia. E aí, por isso, ela traz sempre essa mesma fala com você. Outro ponto é, a partir do momento que a gente entende, né, que a gente olha para essa mãe e fica imaginando qual era o conhecimento dela, qual era o entendimento dela sobre a amamentação. Porque hoje, graças a Deus, pela tecnologia e pela informação, pelas redes sociais, a gente tem muita informação e ainda assim é muito difícil. E as pessoas ainda não falam tudo que deveriam falar sobre a amamentação. Quanto é difícil esse processo, quanto precisa, às vezes, de insistência, né? Enfim. Agora, você imagina na época dela e imagina na época da sua avó. Então, assim, elas não Verdade. foram ensinadas a ter essa paciência, a ter essa insistência, porque elas tinham que cuidar, às vezes, de uma roça, porque elas tinham mais 5 filhos para cuidar, enfim. Então, Colocava e às comida vezes lá, tipo, engravidava já, tanto né? que queria, né? Oi? Colocava comida lá e a gente comia sozinho, tanto que queria, Exatamente. né? Hoje a gente sabe, poxa, a criança tem que ficar 6 meses só com leitamento materno, ou a fórmula, se for o caso. Antigamente, quantas vezes você já não ouviu com 3, 4 meses pessoas que davam caldinho de feijão já para os filhos, Ela né? falou que novinha, bebê, ela me dava gemada. Sei que todo mundo Espia. conhece o que é gemada. Gemada, porque criança com gemada. Era clara em neve lá e acho que até colocava açúcar, né? Porque Entende? depois Então, assim, não tinha era informação. assim, que ela me dava muito mingau, a mamadeira era a mamadeira, né? Era o leite com fubá, o mingau de fubá. Uhum. Tudo forte, né? Tudo coisa assim. Era isso. E Uhum. eu mamava mesmo, Então, né? olha o processo aí, né? Quantas coisas que você tem de memória afetiva e de informação de que você comia, que você tinha que comer açúcar, né? Então, assim, até hoje, por exemplo, por eu te conhecer, né? Sei que você tem uma tendência aí pro doce. E aí, a gente sabe muitas coisas, porque você vai juntando as crenças, né? Que você vai ouvindo, você vai acreditando naquilo. E, às vezes, tem um outro detalhe aí também, pela visão sistêmica, né? Da constelação, que é o fazer parte. Então, eu quero pertencer a essa família, eu quero fazer igual. E, às vezes, isso é inconsciente, tá? E aí, inconscientemente,
Você faz o quê? Bom, para mim pertencer, eu tenho que comer, porque minha família é italiana, é a família que come bastante, que é sempre fartura, que é o pão, é a massa. E aí, se eu fizer diferente, eu tô errada. No seu inconsciente, às vezes, diz isso. E aí você começa a fazer uma repetição de padrão, tá? Por conta disso. Então, existem muitas possibilidades quando a gente vai olhando para essas raízes. E são coisas que não são faladas. Se você vai no consultório médico, o médico ele vai te passar um remédio para emagrecer, ou vai te passar isso, ou você vai na nutricionista, é uma dieta, mas você não vai olhar para essa raiz. E às vezes você olha, poxa, meus exames estão tudo bem, eu não estou com grandes problemas, ou já estou tratando algum problema, e ainda assim eu não consigo. Por quê? Provavelmente porque você precisa liberar algumas questões enraizadas da sua família, do seu sistema familiar, né, do seu coletivo, das crenças limitantes que a gente vai tendo. Porque as nossas crenças limitantes, elas são que a gente mesmo cria, muitas vezes, mas a maioria delas, elas vêm de crença genética, ou seja, dos nossos pais, dos nossos avós, né, da nossa ancestralidade, e crenças de sociedade. Então, a nossa sociedade que estamos inserida, aquela igreja que você frequenta, sei lá, a cidade pequena, às vezes que você mora, ou se você mora numa cidade maior, vai ser diferente. Culturalmente é diferente. Então, você vai entendendo esses processos também. Se você olhar para trás, os nossos pais não frequentavam academia, gente. Poucos eram as pessoas que faziam atividade física e se incentivavam a ser um atleta, ter uma atividade física. Hoje, a nossa geração está precisando fazer esse movimento. E aí, hoje, você já vê crianças de 13, 14 anos querendo ir para academia, ficar fortinha, ficar com um corpo legal, o outro que quer estar mais saudável. E os pais já incentivam isso. Então, é totalmente diferente, né? O máximo que as crianças faziam antigamente era correr na rua, né, brincar, mas nem sabia que aquilo era bom para a saúde ou qualquer coisa do tipo. Então, nós vamos vindo numa evolução. E a gente precisa continuar olhando para frente, que é olhar para a vida. E para que eu faça isso, eu não posso estar presa às minhas raízes, às coisas que eu fui ensinada, né? Claro que eles trazem muitas coisas boas, e a gente vai honrar isso, mas a gente não precisa honrar repetindo os mesmos padrões, fazendo as mesmas coisas para pertencer, porque todos nós já pertencemos, independente, né, das nossas escolhas, do que fazemos, assim como eles, né? Então, quando a gente tem essa aceitação, a gente consegue fluir melhor com a vida, né? Fora isso, né? Vamos colocar aqui, tem situações, né? Dessas das crenças, da parte da mãe, da amamentação, tudo mais que eu coloquei, são os vazios também, né? De rejeição, abandono, tem as sobrecargas, e nós temos ainda situações como abusos, como eu vou engordar para não ser vista. Então, o que eu faço? A gordura como uma capa de proteção. A gordura me protege, porque a função fisiológica, né, orgânica mesmo da gordura, também é de proteção, né? Ela controla ali a nossa temperatura, ela realmente protege os nossos órgãos. Então, o nosso inconsciente também traz a gordura, ela me defende, a gordura, ela me protege. Se você tem algum problema, né, de algum tipo de abuso, seja psicológico, sexual, qualquer outro, o que acontece? Aquele olhar da pessoa pode me gerar o quê? Um medo, alguma coisa. Então, eu vou engordar para eu não ser vista, eu vou engordar para criar essa proteção ou afastar as pessoas de mim. Faz sentido também para vocês? Eu estou dizendo? Faz sentido, Pri. Eu sempre, assim, por ser assim, e aí eu fui crescendo. E aí teve minhas duas irmãs, né? Elas duas sempre magrinhas, magras, magras, e eu sempre a fortinha. Então eu me destacava muito, né? E as minhas turmas de colegas de escola eram todas igual minhas irmãs. Hoje eu vejo que eu não era gordinha, né? Era mais assim, tinha Os mais corpo. corpo, né? É. E aí, então, aquilo me incomodava. Porque, querendo ou não, tanto os homens como as pessoas, todo mundo passa a te olhar mais, né? Entre umas meninas magrinhas que estão lá e eu que já tinha corpinho, eu chamava atenção. Então, acho que eu queria comer, ficar ali diferente, né? Comecei tudo era a comida para eu, tipo assim, não queria ser desejada, não queria que ninguém me olhasse, né? Que corpo bonito, tal. Que minha mãe sempre falava assim, a Cláudia sempre teve um corpo bonito, mas não se valoriza, não, parece que não quer existir, porque ela sempre fala assim, né? Que desde nova eu me incomodava, mas aí igual existiu algo por trás que eu não queria que ninguém notasse o que eu tinha de belo, e foi através da comida que eu comecei a esconder, que aí eu engordava, né? Então já não era aquele olhar de, ai, que bonita, né? E sim. Perfeito. Então, assim, você ter esse entendimento já te ajuda muito, porque você começa a olhar e falar, caramba, isso faz sentido, eu realmente passei por isso, isso e isso. Mas agora, como adulta, agora eu já sei me defender. Agora eu já sei cuidar disso. Eu não preciso mais continuar fazendo a mesma coisa.
Ou quando eu olho no caso da mãe, né? Enfim, agora eu entendo que a minha mãe fez o que ela podia, né? O que ela É, conseguia. E aí, quando eu começo a entender esses possíveis gatilhos, essas possíveis raízes que me fez chegar até aqui e agir da forma como eu ajo, aí sim eu sou capaz de mudar. Por quê? Porque eu olhei para a situação, eu entendi, eu tive coragem, né, de enfrentar e agora eu consigo mudar. Agora eu consigo ter a responsabilidade de dizer: eu cresci, eu não sou mais aquela criança, eu posso dizer não, eu posso colocar limites, eu posso fazer o melhor por mim, eu posso olhar para a vida, eu não preciso me esconder. Então, quantos processos que a gente pode fazer? E claro que eu não estou aqui dizendo que é fácil e nem que é rápido, tá? São processos e leva tempo. Mas se eu aceito, se eu entendo e aceito, eu sou capaz de ir gerando os movimentos para que vá se tornando mais leve. Então, eu vou pegando cada pontinho desse e vou, né, quebrando isso nas migalhinhas para que se torne mais leve, tá? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Como alguns pontos possíveis desse emagrecimento sistêmico, desse olhar sistêmico, o que é as constelações, olhando para isso, porque faz muito sentido quando a gente começa a estudar e nos atendimentos a gente vai vendo isso de fato, tá? Então, vou trazer um exemplo aqui do que já aconteceu, de, por exemplo, uma pessoa me procurar com essa dificuldade, que ela até emagrecia, mas ela voltava a engordar. E, numa determinada situação, conversando com ela, montei o campo e fomos fazer a dinâmica, né, ali, a constelação familiar. E aí, o que que a gente entendeu? Ela, os pais eram separados, o pai teve um novo relacionamento, onde a mulher era mais magra do que a mãe dela. E aí, o que que ela fez? Ela tomou as dores da mãe para ela. E aí, o que que ela fazia? Toda vez que ela emagrecia, ela parava num ponto e voltava a engordar. E aí, o que que a gente entendeu? Por que que ela fazia isso? Porque, para honrar a mãe dela, por conta das dores que ela pegou para ela não se aceitava ficar magra igual a nova esposa do pai, porque falava que era bonita, né? Ou enfim. Então, assim, para honrar a minha mãe, eu não posso ir além disso. Eu tenho que voltar a engordar, porque aí eu tô do lado dela. E aí ela assumiu um lugar que não era dela, porque ela era só uma filha, né? Que não precisava pegar as dores desses pais. Então, olha o processo. E quando ela conseguiu entender isso, ela falou: opa, realmente, eu pego as dores da minha mãe, eu pego um problema que não é meu, era deles, eles têm que se resolver com isso, não tenho nada a ver, né? E aí, a partir disso, ela começou a cuidar um pouco mais da ansiedade dela, entendeu esse processo, começou a trazer um limite para situações com a mãe, e aí a coisa começou a fluir. Então, existem inúmeras possibilidades, eu trouxe algumas aqui para que vocês, né, tenham esse conhecimento e possam realmente olhar de uma forma mais, né, profunda. E aí, a gente vai trazer uma dinâmica para vocês, gostaria que vocês assistissem agora com a Gi, que ela vai trazer possíveis, né, possibilidades aí do que pode estar influenciando para vocês. Então, vocês já vão ter um gostinho aí do que é uma constelação familiar, né? Acho que a Lê já conhece, não sei se a Gil e a Kézia conhecem, mas ela vai fazer uma dinâmica que é como se fosse um recorte de uma constelação, vamos dizer assim. E aí ela Exatamente. vai trazer para vocês, vai fazer uma breve explicação. E se vocês tiverem papel e caneta, a Lê, amo. E se vocês tiverem papel, caneta e quiserem anotar também, porque ela vai pedir para vocês trazerem, né, ou para vocês sentirem aí algumas sensações. E aí vocês podem anotar se quiser, senão vocês só sentem mesmo e vocês vão identificar aí. Isso. Então, olha só, meninas, que legal, né? E a gente pensou hoje para vocês aqui como um brinde especial da Pri para vocês. Quem já teve a oportunidade de fazer constelação ou teve conhecimento, já teve acesso a essa ferramenta, sabe como é maravilhoso e traz à tona, traz à consciência muitas coisas que às vezes estão ali com a gente ao longo dos anos, mas a gente por algum motivo não consegue acessar como deveria. Seja, desculpa, por uma estratégia de autoproteção, seja aquele medo de olhar, porque assim, tudo que eu olho, eu enfrento, tem que ter uma coragem de mudar. E por pertencimento, por honra, por toda essa questão aí que a gente pode olhar mais a fundo, por muitas vezes eu escolho não olhar. Para esse não olhar, não doer. Se não dói, é como se, né, aquele tapetinho que a gente coloca as coisinhas embaixo, assim, um pouco, fica um pouco tudo disfarçado. Mas todas vocês aqui escolheram estar nesse grupo, escolheram olhar para algumas dores, porque vocês já entenderam que o ciclo dessa dor encerrou, que está na hora de olhar diferente, que está na hora de fazer diferente. E que, claro, para eu fazer diferente, eu vou ter que ter uma atitude diferente, eu vou ter que mudar o padrão do que eu tenho feito até hoje. Porque tudo que eu tenho feito tem me dado um resultado, eu quero outro resultado, então eu vou ter que fazer coisas diferentes.
A constelação é uma ferramenta de tomada de consciência. A ação é sempre com vocês, é sempre com o indivíduo, a partir da tomada de consciência. Hoje, o que a gente vai fazer aqui, só para vocês entenderem, é uma dinâmica. Ou seja, eu vou colocar algumas representações aqui no campo para trazer algumas consciências para vocês, para daqui para frente vocês conseguirem se aprofundar um pouco mais e realmente ir atrás de uma constelação completa, fazer um movimento terapêutico completo, tá? Então, o objetivo é hoje a gente coloca algumas coisas aqui que podem já dar aquele pontapé inicial de uau, eu precisava ter visto isso. Hoje eu precisava ter compreendido isso, tá? É muito leve, é muito tranquilo. Ele não chega na causa raiz, tá? Porque não é o objetivo estarmos na causa raiz. A causa raiz a gente olha através da constelação. Mas sim, é uma primeira tomada de consciência, é um primeiro movimento, já movimenta a alma aí, nesse sentido, tá bom? O que que eu vou fazer aqui agora, tá, meninas? Eu vou colocar alguns representantes no campo e eu vou pedir para vocês, com a sensibilidade de vocês, conseguirem entender se aquilo que está posto aqui serve, não serve, mas eu vou conduzindo vocês nas respostas, vou conduzindo vocês aqui nas interpretações. Então fiquem bem tranquilos, tá bom? Qualquer coisa, usem o chat, podem também abrir aqui o microfone, como estamos em poucas, tá bem facinho de a gente colocar nesse formato que todo mundo participe, ok? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês por 30 segundinhos é só fecharem o olho, meninas, para que vocês possam realmente se conectar com vocês mesmas. Nesse momento agora, Clésia, Gil, Lê, façam essa conexão com o seu eu interior. Esqueçam todo o dia de vocês, como foram as coisas, as correrias. Agora é um momento de autorreflexão, de autocuidado. Ache uma cadência gostosa de respiração. E peçam permissão para a gente olhar para esse campo e tudo que for necessário que seja apresentado a vocês. E que a partir desses movimentos seja possível internalizar informações e que vocês possam fazer diferente em tudo aquilo que for possível. Então, eu vou pedir para vocês irem voltando para aqui, para agora, bem tranquilas. E eu vou fazer um convite. Eu vou colocar um campo aqui no formato. Ok? Todo mundo tá vendo bem o campo aqui, certo, meninas? Clésia, como que é olhar para esse campo? Confortável, desconfortável? O que que para você parece isso daqui? Você mudaria a composição? Como é que chega para você olhar isso aqui? Como está? É, na hora que você colocou aí, eu já me emocionei, porque eu vi duas pessoas Uhum, e são duas pessoas que mexem muito comigo. Diz muito quem eu sou hoje e os conflitos que eu vivo. entendido. E você mudaria essa composição? Mudaria esse cenário? Movimentaria? É, eu gostaria de mudar, assim, né? Eu Uhum, tenho a intenção de mudar. Eu queria, assim, eu sou essa amarelinha aí, eu queria estar no meio. uhum, Na, assim. é, isso. Uhum, Tá ok, assim. entendi. Eu sinto que se eu ficasse assim, Fica mais confortável. é, Ok. Agora dá licença, tá, Clésia? Gil, consegue olhar para cá? Como que é para você essa composição? Hoje você consegue abrir seu microfone? Ou vai falar no chat? Olê, então aproveita que você está aí com a gente. Como que é olhar para isso aqui? Como é que chega para você essa informação? Pode abrir o microfone, né, Letícia, para falar. Acho que tem gente lá. E consegui abrir aqui o Ah, microfone. legal. Então, quando eu vi, eu imaginei um casal e um Uhum, filho. Não me imaginei no momento, né? Porque aqui em casa nós somos em 8, né? Então, para mim, esse aí não foi eu, não me vi na cena. Eu vi um pai, uma mãe e um filho. uhum, ok.
E você olhando isso aqui, Gil, do jeito que tá, né? Tá tipo um triângulo aqui. Para você é confortável olhar para isso? Não tanto? Você mudaria a posição? Eu também colocaria igual ela colocou, assim, emparelhados Alinhadinho, os assim? três, isso, alinhadinhos. Nesse sentido, diferente? Como você faria? Eu acho que a posição, como eu não coloquei assim, ah, esse é o pai, esse é a mãe, esse é o filho, né? Igual Aham. ela se imaginou no amarelinho, né? Sim, Eu não imaginei, não coloquei quem seria quem. Então, para mim, indiferente se mudar a posição. perfeito. Sem problema nenhum. E lê para ti como é que faz isso aqui? Como é que chega essa informação? Acho que não conseguiu abrir o microfone ainda, Letícia. Você quer ajuda para abrir? Ó, lá embaixo ali, ó, tem um botãozinho que é mudo ou não mudo. Ativar mudo. É. Aí vai estar desativar o microfonezinho do lado da câmera. Gi, você não consegue desativar? Não, automaticamente não. Eu consigo pedir para ela. Não, Letícia, não consegue? Não sabe como faz? Vai pedir em configurações. Mas vai, escreve então, Lê, como que você percebeu isso daí? Ó, vamos lá então. Tá Marrom, pedindo. Tá. O roxo me trouxe uma sensação de angelical. Uhum. O marrom de marrom. peito. Isso. O laranja tem alguma coisa específica aqui, Letícia? E além disso, se você mudaria também, não precisa me dizer como que ficaria, mas se você olhando, isso aqui é confortável, desconfortável, e se você mudaria. Só pra gente entender aqui como é que tá a dinâmica. Marrom Marrom colocaria seria laranja. longe. Tá. Então, realmente gostaria de mudar, né? E faria uma mudança ali mais focado nesse marrom. Ok. Tudo bem aqui? Então, meninas, vou colocar aqui uma informação para vocês, tá? Eu vou tirar esse aqui rapidinho. E aí eu quero que vocês agora olhem para uma outra coisa aqui. Ô, Clésia, Gil, Lê, olhem para esse branquinho aqui e eu vou pôr aqui no campo, tá? Esse branco aqui, a partir de agora, é cada uma de vocês. Esse branco representa a Clésia, a Gil e a Letícia. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer vocês perto de cada um desses elementos e eu quero que vocês daí consigam me dizer, pode ser no chat ali, talvez, ou pode abrir o microfone, como é que foi a aproximação. Se vocês quiserem tomar nota, também pode ser, porque daí assim vocês não esquecem o pensamento nem o sentimento, ok? Então, o primeiro movimento eu vou colocar vocês pertinho aqui do vermelho. Como que é estar perto desse vermelho aqui? O que vocês trazem de emoção, sensação? Pode ser qualquer coisa, tá, gente? Uma emoção física, um pensamento, uma frase, Sensação uma lembrança. de coisa, uma coisa forte, uma força maior. Força maior, ok. Força maior. A Gil colocou insegurança. Uhum.
E vermelho para Letícia, comida e Letícia fome. representou comida. Olha que interessante. Ótimo. Vamos pro verde agora, meninas? Como é que é perto do verde? Como é estar perto desse verde? Algo um pouco mais leve, uma sensação de algo novo, Uhum, se é, fosse surgir algo novo, assim, para mim. uhum. Começo, alguma coisa assim. Gil, Lê. A Gil é vida, Lê, esperança e recomeço. Ok. E aí, vamos partindo desse azulzinho? Como é que é ficar perto desse azul aqui? O azul, mais leve, né? Uma coisa mais gostosa, assim. Uma paz, ou assim, sensação boa de algo. Ai, coisinha boa. Deu até um alívio aí. Alívio. Ó, a Gil falou que é o pai dela Uhum, e a Lê, bloqueio. ok. E olha como é interessante, né, meninas? Como que para cada uma vem algo diferente. Então, é muito Reverbera de um individual jeito, isso. né? É. E olha que interessante, por exemplo, a Gil falou o pai, né? Então, às vezes não é uma sensação, um sentimento, mas sim uma Uma personalidade, lembrança, uma uma pessoa, né? lembrança. Uhum. E agora no roxinho aqui, como que é? Tá pertinho desse roxinho. Aí já senti uma mistura do, das cores verde e azul, e o roxo é uma mistura de não tão ruim e nem tão bom, assim. Uhum. A Gil falou que é morte, cruz credo. Pô, bagunçou, assim, meu sentimento. Não consegui. Para Lê. O roxo continua com esse sentimento de anjo. Angelical, né? Que já tinha ali antes. Tá, Então, para Gil foi morte, para Lê foi angelical. tá certo. Deixa eu trazer aqui. Então, esse aqui é vocês, né? Eu só vou remover aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Na primeira dinâmica, o que que eu trouxe aqui? Existia um triângulo, onde o bonequinho da frente era representado por vocês mesmas. Foi muito engraçado que a Clésia, a primeira coisa, falou: Ah, parece sou eu. Ela já se identificou de cara com o laranjinha. A Gil já falou assim: não foi o mesmo sentimento que a Clésia teve, né? De identificação. E da Letícia também não teve essa mesma percepção. Mas, tudo bem. Agora, as três quiseram fazer um movimento. O que que seria esse movimento? Do jeito que estava posto, era o filho na frente dos pais, o pai e a mãe, e o filho logo na frente. Que, independente da idade que vocês têm, essa é a posição dos pais e do filho, tá? O filho sempre vai à frente, os pais sempre vão atrás. Os pais são passado, o filho é futuro. Ah, mas eu já tenho 60 anos. Sim, mas você é o futuro dos seus pais. Agora você já tem seus filhos, seus netos, talvez. Eles já estão à sua frente. Mas quando eu olho para os meus pais, eles sempre vão estar atrás de mim. E toda vez que eu não consigo olhar para essa hierarquia, onde eu estou na frente, meus pais atrás, existe alguma distorção e alguma sobrecarga, que é o assunto de hoje, que a gente está falando muito sobre sobrecarga. O que que a sobrecarga aqui está trazendo para a gente de informação? A, a Clésia, por exemplo, queria ficar no meio dos pais, na mesma linha. Agiu a mesma coisa. A Gil até falou assim: tanto faz se for lado esquerdo ou direito, porque eu não me identifiquei com o laranja, assim como a Clésia. Porém, também queria ficar alinhado. Já a Letícia, ela não falou para ficar alinhada, mas ela falou: eu quero afastar o marrom. Porque o roxo trazia um pouco de angelical, de leveza, mas o marrom trazia peso. Então, o que que tem na relação do meu pai e da minha mãe aí, que ainda está conflitante, que eu não estou sabendo lidar bem? As duas estão se rindo aqui, porque elas sabem do que elas estão falando ali, né? Então, tá bom. Gente, isso aqui é batata, não tem erro. É sempre, sempre, sempre Incrível. certeiro. É incrível, né? E aí, a Clésia e a Gil se colocam numa posição de mesmo tamanho que os pais. E, gente, toda vez que eu quero ser igual aos meus pais, é super pesado pra mim.
toda vez que eu julgo meus pais, toda vez que eu digo, vocês não são suficientes, vocês poderiam ter feito diferente. Eu faço diferente, porque vocês não souberam o que fazer. Então, toda vez que eu vou lá e tiro essa autoridade de ter vindo antes deles, eu me ponho na mesma posição que eles, mas para mim é muito pesado estar nesse lugar. Então, às vezes a gente faz as coisas até por hábito, porque eu aprendi que minha mãe não dava conta, eu aprendi que eu tinha que entrar no relacionamento dos dois, eu aprendi que meu pai isso, que meu pai aquilo, que a minha mãe aquilo. Mas toda vez que eu saio da minha posição de filha, eu vou ter uma sobrecarga para carregar e que não me pertence. Então tá na hora de agora, adultas, todas aqui, olhar para isso e falar assim: pai, mãe, agora eu entendo. E eu lembro que a Clésia também fez uma informação de que eu não sei o que que é isso aí, mas eu sei que é importante. Me emocionou. E eu sei que tá aí, você falou isso, ó, eu sei que tá aí tudo que eu preciso ver. Todas as minhas respostas estão nesse campo ali, que é pai e mãe. E aí, o convite é para que vocês vão para o lugar de vocês mesmos. É fácil? Não, não é. É possível? Com certeza. Mas é um exercício. Todo dia eu decido ser filha dos meus pais. Ah, Gisela, mas meu pai não era legal, minha mãe foi embora, meu pai, eu nem conheci meu pai, eu fui adotada, não sei o que, não, não, não. Eu sei, cada um tem sua história, sua individualidade e os seus próprios dilemas e dificuldades. Não cabe a nós julgarmos. Mas, agora que somos adultas, tá na hora a gente sair de umas posições que sempre foram postas pra gente e falar assim, não, agora eu vou olhar, porque pra mim deu. Agora eu encerro esse ciclo de dor. Eu vou para outro lugar onde não tem mais essa dor. E com isso, eu convido vocês a refletirem o que é que eu faço que eu não tô respeitando mais o meu lugar de filha aqui, tá? Claro que aqui, meninas, é um negocinho de 5 minutinhos. Mas o convite é estendam isso, reflitam sobre isso. E esse movimento já vai abrir um pouco a consciência de vocês sobre muitas coisas que acontecem. E aí, num segundo momento, eu coloco alguns representantes aqui, que é para trazer para vocês onde podem estar algumas sobrecargas da vida de vocês. E o mais interessante é que cada uma de vocês, claro, como a Pri mesmo falou, trouxe uma informação, uma percepção, bem diversas, e ao mesmo tempo, bem reveladoras, tá? Então, quando eu trago vocês perto aqui do vermelho, só para vocês entenderem, o vermelho representa a ancestralidade de vocês. Ou seja, o que que no dia a dia de vocês aí, a sua ancestralidade está trazendo de sobrecarga. E quando eu digo ancestralidade, gente, eu tô indo até o pai e a mãe aqui também, tá? A Letícia tá rindo lá, ela e a Pri, né? Não estão se aguentando as duas. Nessa Não, ancestralidade, interessante é que eu conheço a história das três, né? Então, de assim, todo mundo. já entendi muitas coisas aí, né? Olha só que Cada uma com a sua historinha aí, né? a ancestralidade representa 100% da nossa vida, porque somos a herança desse todo. Somos o processo evolutivo desse todo, e inclusive das decisões dele, sejam boas ou ruins. Aí eu entro na vida e falo assim: nossa, vocês tiveram uma boa decisão, por isso estou aqui. Mas também eu venho e falo assim: nossa, vocês decidiram mal, eu entendo que vocês tiveram que sobreviver, eu entendo que vocês tiveram que abrir mão, e por causa disso eu vou honrar. Vou honrar, vou carregar, não vou dar a mão à palmatória e vou fazer igual vocês fizeram. Só que isso é extremamente pesado por vezes. E aí eu entro na vida com todas essas dores, com todas essas questões, e eu escolho continuar carregando isso. Então, meninas, o nosso convite aqui hoje é o que na ancestralidade de vocês, que ainda cabe aqui papai e mamãe, tá? Tem de sobrecargas que vocês estão trazendo, que inclusive influenciam sim no sobrepeso, porque a gente já falou que sobrepeso nada mais é do que tudo que pode ter acontecido que eu preciso me esconder, ser maior para ser mais forte, eu faço para ser diferente, eu faço para ser igual, eu faço por lealdade, entendem? Então, assim, cada uma na sua individualidade vai ter que olhar agora para a sua dor, no seu pessoal, mas que todas aqui deram uma esbarradinha na ancestralidade. E a Clésia até falou um negócio muito interessante que, nossa, isso aqui é muito antigo. Lembra, Clésia, que você falou isso? Você sentiu muito a ancestralidade, você sentiu o peso Pesado. do velho. E Então, a Gil trouxe a questão da insegurança, então a insegurança também é algo pesado que pode estar vindo, essa insegurança que veio, né, dos pais ou dos avós, ou enfim, talvez ela e nem às vezes conheça. a insegurança de que a vida ia ser prosseguida, que é conseguir prosseguir com vida.
Será que eles tinham segurança do futuro? Será que não tinha Exato. escassez nesse passado, onde talvez até o futuro fosse ameaçado e que o amanhã era tão incerto, que aí eu coloco todas essas barreiras, E né? dali veio a comida, né? Então, assim, E com dali veio certeza na ancestralidade tem alguma coisa ali, né? Que a alimentação era um peso, era um peso, né? era uma questão. E E ela digo já mais, até olhou para isso. às vezes tem questão de plantações, gente. Quantos dos nossos antepassados eram né, agricultores, faziam cultivo e alguma coisa nesse sentido, e que, gente, uma praga, uma tempestade, podia pôr em risco o futuro de toda a geração, porque não é como é hoje. Eu tenho crédito, acabou minha plantação, eu vou lá e planto de novo, eu empresto do não sei quem. Não, mas antes não era assim. Antes você realmente, se você não tinha o teu substrato lá, você corria o risco de não sobreviver. Então, existem muitos pesos aí mesmo para serem olhados. E tá tudo aqui, né? Então, olha só, a Letícia fala assim, comida, o que tem lá? Não é interessante isso? Aí depois a gente coloca o verdinho aqui, ó, que eu trago como a maternidade. A maternidade, ela tem vários pontos aqui, tá, gente? A maternidade pode ser vocês com os filhos de vocês, ou vocês com a mãe de vocês, Ai, né? gente. Tá tudo batendo Eu aí tô, pra gente. tô rindo, porque a Letícia até falou sobre esperança e recomeço, né? E ela tá num processo aí. E a Gil falou que é vida, né? Então, maternidade não deixa de ser Isso. vida, né? De dar a vida também. E para Clésia, por exemplo, teve leveza. Sabe? Então, assim, seja para com seus filhos ou com a sua mãe, sempre, sempre a gente tem que olhar para a maternidade. Maternidade é o nosso portal de vida, é o nosso primeiro grande sim. É o sim que a sua mãe deu para a tua vida. Então, isso mexe muito com a gente. Isso tem muito peso, é muito importante. Depois a gente vem para esse azulzinho aqui, gente, que é o relacionamento amoroso. Ou seja, do parceiro, da parceira, tá? É aquele relacionamento que eu tenho ou não tenho hoje, mas que é sobre isso, tá? É sobre o teu parceiro de vida mesmo. E aí, por exemplo, para Clésia foi leve, gostoso, teve essa leveza, tá? Independente se hoje ela está num relacionamento bom, se ela não gosta, se ela gosta, tem tudo bem, se não é tudo bem, existe leveza no relacionamento amoroso. O que a Gil colocou lá mesmo? O Meu pai. pai. E aí, Gil, o que que você vai pensar nesse processo? Se você não está se colocando como a parceira do seu pai também, né? Ou se você não busca no relacionamento do seu pai. Então, são vários Alguém insights, várias fichas que podem cair aí. que às vezes eu não tenho espaço para um novo relacionamento, porque meu pai já ocupa esse lugar, não é verdade? E lembra, gente, tudo é subconsciente, não é nada que a gente decide ser assim. Só é. É como é. E para a gente mudar tudo como é, exige muita coragem, muita ação diferente do que a gente tem feito, tá? Mas foi interessante ela ter trazido a figura do pai, né? Então, qual que é esse bloqueio? Mas ele vai falar assim, mas nossa, mas eu dou super bem com meu pai, tá tudo bem, tá tudo certo, perfeito, não é sobre isso. Mas, em algum momento, existe uma sobrecarga nesse pai para com relacionamentos. E isso apontou para você agora, tá? Apareceu, veio. E aqui no quarto elemento, eu coloquei o trabalho. Porque para nós mulheres, às vezes, o trabalho ele pode ser um grande desafio, porque a gente tem tantas atividades, tantas coisas, que por vezes nós vamos para o mercado de trabalho, sim, só que aí eu esqueci de olhar para a maternidade, do relacionamento amoroso em casa, que eu tenho meu pai, minha mãe, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta A Gil coisa, falou que deu um nó na cabeça dela. É muita informação, Gil. Mas depois, inclusive, você pode até me mandar mensagem que eu te que vai oriento, tiro abrindo. suas dúvidas naquilo que ficou mais difícil de entender ou né, do que te deu aí de nó. Isso. E aí eu coloquei então o trabalho, que olha só, a Clésia fala assim, nossa, não sei se é bom nem ruim, ficou parece no meio termo ali. Já a Gil falou é a morte. Olha que interessante. E a Letícia colocou que era Angelical, né? angelical. Ou talvez alguma coisa leve ainda, uma percepção de que tá tudo bem, sabe? Talvez não seja. Porque, veja, não confundam o trabalho com a sua atividade diária. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes eu tô numa função que não tá legal, mas eu tenho uma dinâmica de trabalho tranquila. Né? Eu me relaciono bem com o trabalho, com o ambiente de trabalho, com o chefe. Mas às vezes a minha atividade não é muito legal. Então eu tô naquele processo. Ou então, por que será que a Gil colocou a Lei da morte? morte por causa da cor. Mas, assim, pensando no seu trabalho, você não acha que ele te causa uma sobrecarga tão grande? Por isso, quando você trouxe a morte, é aquela coisa assim, nossa, é pesado, é difícil, às vezes eu me arrasto para ir para o trabalho.
E mais do Tenta que isso, observar que o trabalho não é, de repente, aonde mais é pesado para você, é, né? ou então alguma questão ancestral, que houve realmente uma morte em função da necessidade de alguma coisa, né? Entendeu? Então, assim, porque o trabalho, não é que o trabalho matou ninguém, mas às vezes no desempenho da função pode ter acontecido algum acidente, que não precisa ser necessariamente a morte, assim, morreu, mas uma perda importante, alguém que teve que ser excluído por causa dessa movimentação de trabalho, Ou se sacrificou demais por um trabalho, e sacrificou isso ainda demais o impera até trabalho. hoje. Exatamente. O que a gente queria mostrar para vocês aqui, meninas, é que dentro dos cenários individuais de cada uma, existem coisas específicas que acontecem que lá no nosso subconsciente trabalham. E às vezes eles trabalham num sentido, num ritmo que nem a gente consegue entender, compreender assim, as claras. Por isso que a gente coloca a constelação como uma ferramenta de possibilidades. Então, se eu olho de repente para a minha causa raiz da morte lá, né, Gil, eu posso entender o que aconteceu na movimentação para ficar mais leve agora. Porque se eu tiro uma sobrecarga, eu consigo olhar para outras questões. Somos camadas, não é? Mas eu tiro a mais importante, que está me dando mais peso. E esse que me dá muita sobrecarga pode estar me causando sobrepeso físico. A gente fala brincando aqui nas questões sistêmicas que às vezes a balança pode ser a tua melhor amiga, na verdade. Porque ela está te mostrando uma verdade. E ninguém tem coragem de te falar porque ninguém conhece a fundo. A única pessoa que conhece isso de verdade, é o teu subconsciente. Ele sabe por que ele está amarrado nessas coisas ou está carregando isso daí. Então, nosso convite é, agora, como esse processo aí né, do grupo de vocês, de olhar para as questões aí do emagrecimento e tudo isso, coloquem isso também em pauta. Vamos refletir sobre o que apareceu. Por que a gente trouxe cada uma dessas palavras? E, Gil, vou te falar, se fosse qualquer outra cor, se fosse preto, amarelo, verde, se fosse cinza, se fosse branco, você ia ter tido o mesmo sentimento. A gente pensa que vai pela linha das cores, mas não é verdade. Isso já é o campo mórfico, né? Mostrando pra gente algumas relações. Ele mostra a verdade. Ele te mostra mesmo aquilo que você está pronta para ver e o teu sistema está pronto para mostrar. É isso então, meninas, por enquanto. Fala, Pri, pode falar. Não é isso, né? Tanto que a mesma cor, há interpretações diferentes para cada uma. Então, é porque é o que é para cada uma realmente, de acordo com o campo individual, né? Porque cada uma tem o seu campo do seu sistema familiar, daquilo que vem com toda essa genética, com toda essa crença, com todas. Então, ao olhar, né, sempre vai vir uma sensação diferente. E se você fizer uma dinâmica, né, sobre outro tema, mesmo que eu coloque o roxo, você não vai ter a mesma percepção, né? Vai vir uma outra sensação, um outro sentimento, uma outra palavra, né? Porque são situações diferentes. Então, é muito interessante quando a gente vai aprofundando e entendendo, né, essa questão das constelações, justamente por isso, né? Porque sempre é o que é. Então, Exatamente. e aonde, como a gente falou, o quanto a gente está preparado para ver, para olhar, né? Então, essa dinâmica foi mais para trazer mesmo esse olhar para vocês de onde pode estar mais pesado, qual área da vida que Vida. pode estar me trazendo mais peso. Será que é o trabalho? Será que é minha ancestralidade, tudo que eu fui ensinada? Será que é esse relacionamento que, de repente, né, tá me trazendo peso? Enfim, então, é aquilo que, de repente, eu preciso olhar de maneira mais profunda. Então, acho que quis trazer um pouco desse olhar, né, mais macro, assim, para vocês. E não era para dar nó na cabecinha de ninguém, mas para vocês verem que muitas vezes, sim, existem outras explicações além daquela coisa orgânica, que por vezes assim, ai, mas eu emagreço, 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 mas eu sempre volto a engordar. Eu faço, mas isso sempre vai voltar assim. Porque existem questões sistêmicas, sim, por trás. Então, a gente olha toda uma preocupação orgânica primeiro, a gente coloca em dia toda a nossa questão biofísica, né? A gente olha para a questão hormonal, a questão de suplementação. Aí, claro, eu tenho que olhar para minha dieta. O que que eu como? Gente, não tem como comer 8 bombons de uva e achar que amanhã eu tô mais magra. Não é assim que funciona. Mas se a gente começa a colocar as ponderações e falar, nossa, não como tanto, eu não faço isso, não faço aquilo, o que é que pode ter ainda por trás dessa questão aí da gordura como proteção? E era sobre isso, que era, a gente queria fazer um convite para explodir mesmo a cabecinha e falar, uau, tem muito mais coisa aí nesse universo do que a gente imaginava até então. Certo, gente? Tá todo mundo com uma carinha assim? É, Tá todo mundo bem? Tudo bem? Eu gostei muito. Assim, deixa eu perguntar se é normal ou né, que cada um tem uma coisa aí. Toda a dinâmica aí, eu sempre, tanto a primeira como a segunda, só me veio a minha família. Resumindo, a minha mãe, meu pai e eu, né? Nos primeiros
tava eu, minha mãe e meu pai, e depois as cores, os sentimentos que eu fui falando aí, eu lembrava dos dois. Uhum. Você Sim, lembra que na primeira composição do campo, tava teu pai, tua mãe e você, né? Aí você falou assim, eu não sei o que que é, mas me emocionou, e eu sei que aí tá a solução de todos os meus problemas. Você falou isso, você verbalizou isso. É, então, toda a dinâmica ficou assim. Então, a causa de tudo e de todo, assim, ficou bem claro para mim que eu preciso resolver essa questão. Com o pai, com a mãe. justamente. É olhar E para o seu pai e lembrando, para a sua mãe de uma forma mais profunda, porque cada isso, um vai trazer um aspecto da sua vida. Um pode isso, trazer a respeito da nutrição, da compulsão, o outro pode ser a respeito da ação para a vida, enfim, né, do isso. porquê eu não tenho força às vezes para continuar, para ir à frente. Então, cada um com a sua, né, questão, mas Isso. você já entendeu que muitas das raízes das suas questões é no pai e na mãe. Exato. Lembrando que na dinâmica você gostaria de ficar entre os dois na mesma linha, ou seja, você seria do mesmo tamanho que eles e estaria numa dinâmica de ou você está ocupando o lugar do teu pai ou no lugar da tua mãe. Porque você realmente você afastou os dois para entrar no meio. Se fosse assim, não, 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 deixa que esse lugar eu ocupo. Entende? E é pesadíssimo esse lugar. E aí você, como filha mais velha, com certeza veio com muitos mais desses chips dos probleminhas dos nossos pais, sabe? Porque a gente Então, vê muito mais coisa quando é mais velha, né? A gente presencia mais questões, então isso exato. vai ficando muito mais marcado para o mais velho do que para o mais novo. Vocês Sim. podem observar que, geralmente, na família, para o mais novo, as coisas já estão um pouco mais leves, porque o mais velho já presenciou, já viu mais coisas, né? Já teve mais responsabilidade, tentou ajudar a mãe a cuidar dos irmãos, entende? Então, A mais velha é fortinha, e aí, assim, ela não sente dor, ela não tá triste, ela não tá com fome, ninguém vai apagar quem é forte. ela aguenta trabalhar mais, porque a Exatamente. gordinha fortinha, a magrinha, tadinha, tá magrinha, minhas irmãs, e eu aguentava, você aguenta trabalhar, você aguenta isso, você aguenta aquilo, e eu não aguento mais nada, gente. Isso É mesmo. isso. Chega Como até o momento que eu falo assim, calma aí, vamos reordenar esse negócio que eu não preciso aguentar mais nada. E, inclusive, essa palavra para você realmente é bem importante. Então, eu acho que você poderia também trabalhar no teu vocabulário de começar a eliminar essa palavra. Falar ela de uma outra simbologia, sabe? Como vai reestruturando teu padrão de investimento. Vamos começando a tirar aí. Já vai te ajudar. Eu aguento, eu tenho que ah, aguentar, você aguenta. não, eu quero tirar ela, eu não quero ser guerreira mais assim, não, É isso eu aí. quero ser princesa, É sobre isso. Eu É a quero ser pessoa que tem que, princesa mas a maior. gente tem que fazer um movimento de aprender a receber, né? Porque a gente vai entrando nesse movimento do fazer, fazer, eu aguento tudo, eu faço, eu aconteço, e Deixa depois para comigo. fazer, dar uns dois pés para trás é mais difícil, porque as pessoas se acostumam a você ser sim, forte e a fazer as coisas e dar conta. Quando você começa a falar não, vai causar estranheza, vai causar um desconforto, mas é necessário, porque só assim você vai colocar limites. E aí as pessoas vão começar a entender que você também precisa do abraço, que você também precisa do colo, que você também. Olha lá, a Gil falando isso é verdade. É, Uhum. gente, e assim, a isso aí que gente eu fala preciso porque falar. nós passamos por esse processo também, né? Nós entendemos o que é. É tanto que eu não sei receber elogio, Passo por isso, a Gil também. não sei receber elogio. A pessoa vai me elogiar, assim, eu não vejo aquilo, porque é como se eu não merecesse, é como se, tipo assim, que Falta ela de não tá merecimento. falando, assim, não me conhece, eu É não como se aceito. fosse sua obrigação sempre. Você É, acha que, eu tô fazendo mais que minha obrigação. E não é. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente ouvir certas coisas, cair certas fichas que, às vezes, a constelação mostra pra gente, né? Mas, quando a gente para, nossa, mas ela me deu uma lapada, né? Assim, tipo, de leve, ou alguma coisa assim. Mas, quando você para e senta para analisar, você fala, nossa, tem razão, é isso. Eu preciso olhar para isso, né? Porque até quando eu vou aguentar? Quando eu tiver igual, 50, 60, quando eu já não estiver aguentando mais? igual ela falou que eu quero, assim, que eu entendi, né? Igualar os meus pais, assim, mexeu comigo, assim, entendeu? Não sei como Quando a gente isso, fala de igualar os pais, é no sim, né? É no sentido do quê? É porque, imagina, vou colocar agora, vai ficar mais fácil de visualizar. Imagina os seus filhos querendo mandar em você. Ou falando, não, mãe, você vai morar comigo. Mãe, você vai fazer isso. Mãe, tá errado o jeito que você tá fazendo. Eles tomando a frente do que você, que ainda está em consciência, consegue dar conta, né? Então, quando você visualiza dessa forma, você fala, opa, então eu tô fazendo isso com eles. E em vez de eu estar olhando para minha vida e para meus filhos e para tudo que vem para frente, eu tô olhando para trás tentando resolver BO deles. E aí a minha mãe, minha família até me chamam de, tipo assim, eu faço bem, mas assim, eu quero impor a minha autoridade.
Minha mãe, assim, ela gosta que eu cuide dela, mas ela espinha rapidinho comigo, porque ela fala assim, vou ter que ser do seu jeito, da hora que você quer. E aí você falando de filhos, e aí eu já tenho meus filhos, tenho um de 20 e uma de 8. O de 20, eu tô nesse processo aí, de, né, ele fazendo as coisas comigo agora. Justamente. E aí a cabeça tá pirando. Pois é, Isso repetições de padrão, o repetição que de... você aprendeu, o que você está passando. E, inclusive, Nossa, né, Pri, olha só, Clésia, quanto mais eu olho para meu pai e para minha mãe, menos eu olho para meus filhos, tá? E aí, meus filhos têm que começar a olhar, é um espaço vazio em cima de um espaço vazio. Aí é eles verdade. vão fazer tudo que eu... Porque eles também sentem falta da mesma coisa, é uma mesma dinâmica. A E a Gil Gil, também fez uma a dinâmica Gil de comentou, ficar né, com os que pais, ela né, passa Gil? por isso. E ela cuida, eu não lembro, Gil, se você é a irmã mais velha, fala aqui para mim. Ou qual é a sua, né, em qual posição você tá ali, mas ela cuida muito Mais mais nova. nova. Aí é mais pesado ainda, Gil, porque você que toma conta do seu pai, enquanto você como mais nova, que era para estar tudo muito mais leve. E aí se torna tudo muito mais pesado porque você tá fora do seu lugar. Ô, Gil, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe, ou se é conhecido, né, talvez, você teve algum irmão que vocês perderam, assim, sua mãe perdeu algum filho por aborto, ou até muito pequenininho antes de vocês? Antes de você, por exemplo? Você sabe sobre isso? Não sabe ou não perdeu? Não Não perdeu. perdi. Sabe por que eu pergunto isso? Porque lembra que quando a gente colocou o campo, você falou assim, eu sei que tem um pai, uma mãe e um filho aí. Você não se identificou, ok. Mas também você falou assim, eu sei que tem um filho aí. Mas, entende? Aí por isso que dá pergunta, assim, de quem Mas você sabe o será que é que o mais tem? interessante? Ela sentiu falta dos 8. Então ela falou assim, não, porque nós estamos em 8. É Então, assim, não verdade. pode ser só um. Só que, na Uhum. verdade, às vezes está sobrando só para um. E no seu caso, É. talvez está sobrando para você, que é a mais nova, né? Uhum. Aonde deveria, na escala da hierarquia, ser a mais leve, né? Porque vem, a hierarquia é para os irmãos também. Os que veio antes, eles têm Mais prevalência, obrigações e né? mais dever. Eles têm mais obrigações, né? Enfim, mais responsabilidades automaticamente. Então, fica bem pesado, às vezes, você carregar essa responsabilidade, né? Porque quando você ainda compartilha, fica um pouco mais leve, mas quando você pega de fato para você, aí é Uhum. pesado. Aí, às vezes, a sua vida não vai para frente, né? Em relacionamentos, olhando para os filhos, para o futuro, porque você está presa ali, às vezes num lugar como se fosse parceira do seu pai. Fez Verdade. sentido? E aí, com a dona Letícia, acho que já tem aí uma dinâmica em andamento, né? Vocês já estão trabalhando nessas coisinhas e é Já. importante mesmo. Eu vi uma hora que a Ali, gente se emocionou ali também com é, a Lê, ela já conhece a constelação, já fez constelação, faz Theta Healing, vai fazer 3 anos já, né? Que a gente faz as terapias. Então, assim, ela já está sendo mais trabalhada, né? Já melhorou, nossa, muitas e muitas questões. Ela é a prova viva aí do quanto, né, Lê, que o autoconhecimento e as terapias, né, ajudaram aí no processo. E é claro, nós sempre teremos coisas para ver, sempre teremos coisas para evoluir, tá? É, mas é o processo, é libertador, assim, quando a gente começa a olhar e entender que a gente consegue, que é devagar, que às vezes a gente tem que voltar no mesmo assunto, né? Mas que aos poucos a gente consegue ir soltando. Então, não é porque nós somos consteladoras, né? Tudo, mas realmente tanto a constelação, o Theta Healing, ele auxilia muito em alguns processos, né? E é isso, gente. Espero que vocês realmente tenham gostado, que tenha enriquecido aí mais um pouquinho, né, para vocês aí em forma de conhecimento, né? E que bom, Gil. Obrigada, Lê. Então, assim, que vocês realmente levem isso para a vida, deixe cair as fichas que vieram hoje. E estou aqui à disposição, se alguém quiser depois te chamar no privado, tirar alguma dúvida, entender um pouco melhor, pode me chamar também. E a Gia é uma grande parceira, está sempre comigo. Nós trabalhamos juntas, inclusive, num novo projeto aí, que é o Saúde Sistêmica em Ação, onde, inclusive, todas as segundas-feiras, às 11 horas, nós estamos trazendo lives sobre saúde, de modo geral, tá? No Instagram. E vamos começar em breve, né, a trazer outras informações sobre outras doenças, outras patologias, né? Repetições de padrão, lealdade familiar, enfim, a gente vai sempre estar trazendo esses temas para vocês, tá? Então, fiquem ligados, que a gente sempre vai estar se comunicando ali no Instagram. E devemos, em breve, trazer novidades, né, Gi? Opa, peraí que... Agora sim, eu achei que meu microfone tá fechado. Meninas, foi um prazer estar com vocês e como diz a dona Priscila aí, a gente vai ter muitas novidades para esse ano, porque assim como a gente fez esse movimento agora, a gente quer cada vez estar mais perto dos outros, das pessoas. A gente tem muito dessa saúde sistêmica na veia, assim, sabe? A gente quer muito transbordar tudo isso de conhecimento, porque a gente pegou isso como meta de vida, como objetivo mesmo.
porque a gente quer fazer o bem para todo mundo, a gente quer levar mais longe. Tá, assim, tá enraizado de uma certa forma, assim, que a gente quer muito, muito, muito poder contribuir. E aí, sistemicamente falando, a gente vai poder ter, olha que legal, a Priscila tem essa coisa de já ser a nutricionista, então ela já sabe olhar para a parte orgânica, já sabe olhar para a parte hormonal. Vamos olhar também para as questões ancestrais, familiares, o que tem de sobrepeso. Então, nosso objetivo é realmente construir uma saúde sistêmica em ação, porque a gente quer também transferir e colocar para vocês, gente, é responsabilidade individual. Eu sou uma ferramenta, você é responsável. Você agora pode fazer diferente. Então, a gente quer É, construir muito esse cenário. Pode falar. é basicamente isso, né? Quando a gente fala em ferramenta, imagina que a gente é o martelo, só que é vocês que têm que ir lá bater o martelo, entende? Então, vocês vão ter a ferramenta, vocês têm o conhecimento, mas aí é vocês entrando em ação, cada um com a sua individualidade, com a sua história, para que seja diferente, né? E para que dê Exato. certo, e para que evolua. Exato, exato, exato. E podem ter certeza que amanhã vocês já vão estar com alguma coisinha diferente dentro de vocês. É um processo. E todo processo tem seu tempo, né? E aí cada um é no seu, realmente no seu tempo individual. Mas tenho certeza que a alma de vocês já está em movimentação. Quanto mais vocês olham, quanto mais vocês querem se curar, quanto mais você se dispõe a isso, mais as coisas vêm, acontecem. É física quântica isso, gente. Não estamos falando nada de precisar inventar, acreditar, não é sobre isso, é física quântica. Toda vez que você se põe em movimento, existe um movimento contrário que vai acontecer, que vai fazer. Você vai se preparando para aquilo que está disponível. Se você não está enxergando hoje, é porque só não está ali. A tua capacidade de entender aquilo não está ainda acessando. A partir do momento que você abre aquilo, né, coloca essa chavezinha para rodar, aquilo fica disponível, você acessa. Acessando, você já está em outro nível. E amanhã é outro nível, e no outro dia é outro nível, e não tem fim, gente. O É negócio é isso. só para frente. Meninas, é gratidão, né? Continuaremos lá no nosso grupo, trazendo informações, compartilhando, se ajudando. E esse é o processo, tá? Fico à disposição aí, depois, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. Tá joia? Gratidão por estarem aqui. Um beijo, boa noite para vocês. Beijo, Boa noite, Tchau, boa você. noite. valeu, beijos. Tchau, tchau. Tchau.